Galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber todos vocês aqui. Mais uma gravação do nosso querido podcast, mais uma gravação do nosso episódio aqui do querido podcast e é um prazer receber todos vocês aqui. Caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para poder assistir todos os vídeos que nós colocamos aqui disponíveis para todos vocês. E hoje nós temos um título bem interessante para a gente poder falar aqui, um tema bem legal, que é o tema de liderança. Mas antes de eu começar falando de liderança, eu quero recomendar a todos vocês entrar no nosso site www.wiltonmingotti.com para adquirir o seu exemplar da nossa autobiografia Tudo ou Nada para a Liberdade. Eu vou mostrar aqui para todos vocês. Essa autobiografia foi escrita por mim mesmo, contando um pouco da nossa história, desde quando era criança até os dias atuais. Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais da nossa história, é só entrar no site, comprar, vai chegar na sua casa, autografado, para que você possa ter uma leitura muito legal. Hoje eu estou recebendo minha querida esposa, Palô Marisa, para a gente poder debater sobre esse tema de liderança, um tema importante, né? Liderar equipe, você que trabalha com pessoas. Nós temos aí bons conceitos para que você possa utilizar no seu dia a dia. Então vamos lá, ela vai me fazer algumas perguntas aqui e nós vamos falar sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, querida, é um prazer receber você aqui mais uma vez. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui, de poder falar com as pessoas, da gente poder ter uma troca aí de informações e as pessoas aproveitarem isso. Com certeza. Então vamos lá, quais são as perguntas que nós temos aí? Eu acho que eu trouxe o tema de liderança, porque você é um líder, né, uma pessoa que sempre teve uma posição muito forte nesse sentido de liderança, sabe lidar com as pessoas, sabe liderar essas pessoas. Então, achei que fosse pertinente da gente falar um pouquinho sobre isso. Então, vai ter várias perguntas bem diferentes. A primeira delas é, você tem o seu jeito de liderar, enfim, você sempre trabalhou com pessoas, né, ao longo desses últimos anos. Você conseguiria explicar um pouquinho qual que é o seu jeito, qual que é a sua filosofia de liderança? A gente já está aí há 17 anos trabalhando, né, dentro do setor onde nós trabalhamos com pessoas, né, grupos de pessoas. Então, são 17 anos trabalhando com todas essas pessoas. E ao longo desses 17 anos, você acaba aprendendo muitas coisas. Eu acho que ninguém chega pronto para fazer algo, você vai aprendendo ao longo do tempo e se desenvolvendo. E eu acho que foi muito o que aconteceu no nosso caminho. Mas eu acho que a principal coisa que eu sempre coloquei à frente de tudo, né, uma característica muito forte, quando se fala, mas qual que é o seu perfil, é muito da lealdade. Eu acho que é impossível você conduzir um grupo aonde você não coloca isso em primeiro lugar. As pessoas elas acabam falando sobre muitas coisas, né? Respeito, enfim, união, tal, várias coisas que são muito importantes, né? Elas não são menos importantes, porém elas derivam da lealdade. E muita gente não gosta de trabalhar o ponto da lealdade, porque preferem trabalhar temas específicos e eu percebo que acabam tendo dificuldade com isso. Então, desde o início, uma das coisas que eu sempre deixei muito claro para as pessoas é, se nós trabalharmos tudo partindo do ponto da lealdade, fica muito mais fácil. Se a gente for falar de respeito, se a gente for falar de união, se a gente for falar de desenvolvimento, porque uma vez que você tem a lealdade, uma vez que você tem o trabalho leal entre as pessoas dentro da equipe, fica muito mais fácil desenvolver o restante. Então, ao longo desses 17 anos, uma das coisas para mim que fez muito sentido foi isso. E sempre foi o ponto aonde eu trouxe as pessoas cada vez mais para perto e também a gente acaba afastando aquelas pessoas que não trabalham nessa direção, vamos dizer, dessa maneira. A gente acaba afastando porque não tem como conviver no mesmo ambiente se parte do princípio que a pessoa não dá valor à questão da lealdade. Então, a minha liderança ela é muito baseada nisso. Aí quando a gente vai falar sobre aprimoramento da comunicação, sobre forma de se comunicar, sobre forma de se comportar dentro desse grupo também, mais uma vez a gente volta para a raiz, que é isso vai ser uma derivação da questão da lealdade. Então dentro da liderança você tem vários temas que você tem que trabalhar com as pessoas. Mas se você partir do momento onde todos vão ser leais entre si, esses temas vão ser muito fáceis de ser abordados, vão ser muito mais tranquilos. Então esse sempre foi o perfil nos 17 anos. E funciona sempre muito bem, né? Eu acho que a gente tem um resultado muito significativo em cima de tudo isso. Sim, acho que o resultado ele fala por si, então isso é bom. Tem alguma crença sobre liderança que você tinha antigamente, que hoje você olha e fala assim, não, acho que nada a ver isso que eu pensava? Tem uma que para mim ela é muito clara, eu tinha uma certeza muito grande em cima dela,
E o tempo me mostrou que não é possível, né? Então, por exemplo, você querer que uma pessoa aumente drasticamente uma crença dela, por exemplo, vamos pegar um tema específico, o sonho. Né? Eu tinha para mim muito claro que se eu pegasse uma pessoa que tem dificuldade em sonhar, que tem dificuldade em querer ter uma vida melhor, em querer prosperar, eu tinha uma certeza muito grande que era possível pegar essa pessoa e transformar ela. É possível, mas não na dimensão que eu imaginava. Hoje eu acredito que as pessoas, todos têm as suas limitações. Né? É muito difícil quebrar isso. Então, você pegar uma pessoa que ela é extremamente limitada, e eu acreditava que eu ia pegar ela e eu ia levar ela para patamares que ela nunca nem passou pela cabeça dela. E eu acreditava que era possível, através do desenvolvimento. E eu vi que realmente há um limite, né? Um limite talvez pessoal, que essa pessoa não consegue fazer isso. Ela consegue melhorar muito, que é muito importante, porque se ela melhorou muito já é bem importante para ela, mas para ela ir para um outro patamar, ela precisaria estar muito predisposta, talvez alterar muitas coisas. Então isso, ao longo do tempo, mudou na minha cabeça. Hoje eu tenho uma insistência, se é assim que eu posso dizer, muito menor com a pessoa. Muito menor. Hoje eu não consigo ter a mesma persistência que eu tenho com a pessoa que eu tinha antigamente. Não, eu vou ajudar, ela vai se transformar, ela vai ser sonhadora, ela vai correr. Não, hoje eu não acredito mais nisso. Eu acho que a gente caminha conforme a predisposição da pessoa e ela tem sim os seus limites e isso é derivado de, talvez, um pouco do meio onde ela vive, como ela foi criada, aonde ela vive atualmente também e o tipo de pessoa que ela convive. Então isso eu acho que foi uma coisa que me impactou porque era muito forte dentro de mim. Eu acreditava nessa transformação e com o passar do tempo, o tempo me mostrou que é um pouco diferente disso. Aí isso mudou bastante. Ah, legal. E como que você consegue identificar que uma pessoa ela é líder? Quando ela começa a fazer as coisas por si só, respeitando o que tem que ser feito. Não que ela faz o que ela acha que tem que fazer, mas ela faz o que precisa ser feito, que foi dado para ela fazer, antes mesmo de você chegar e cobrar isso dela. Então, ela tem a predisposição, ela já sabe, ó, precisa ser feito dessa maneira, só que ela não fica esperando por você, ela vai e executa isso, né? Respeitando a forma de fazer. Então, quando a gente começa a identificar pessoas que fazem isso, você já vê que essa pessoa tem um perfil diferente. Ela já tem um perfil mais de liderança, de iniciativa própria, ela já tem aí bem baseado na iniciativa mesmo. E aí você fala, cara, essa pessoa, de repente, se ela estiver trabalhando num grupo, ela vai incentivar o grupo a produzir, porque realmente ela tem essa iniciativa, ela tem esse passo à frente, ela dá esse passo sem ficar esperando. Então, isso é muito bom. E também isso nos ajuda a identificar, além de uma pessoa a título de liderança, mas também uma pessoa que pode dar problema. Eu gosto sempre de falar isso, porque aí existe a segunda versão, ela tem iniciativa, mas do jeito dela. Então, essa pessoa, muito provavelmente, a médio prazo, você vai ter problema com ela. Porque é muito bom que ela tenha iniciativa, mas ela tem iniciativa do jeito dela. Então, ela tem dificuldade para receber comando. E ela vai querer sempre fazer do jeito dela. Então, aí você tem, sim, um líder, mas que gosta de fazer do jeito dele. E aí, até que ponto isso é bom para o grupo, depende de cada trabalho, de cada segmento, da forma que tem que ser. E é engraçado que você estava falando e eu pensei exatamente em te perguntar essa diferença. A hora que você estava explicando, eu falei, mas então vou te perguntar essa diferença. E você já explicou. E eu acho que tem uma coisa que tem gente que às vezes ela pode até ter alguma característica de líder, ela quer ser líder, mas ela tem dificuldade de ser liderado. É que, na verdade, ela tem dificuldade de receber as informações e respeitar as informações. Né? A iniciativa dela é tão forte que ela acredita tanto naquilo que ela acha que precisa ser feito e não na informação que ela recebe. Eu não vou colocar isso como um defeito, né? Talvez eu vou colocar isso como um grande desafio na vida dela, que se ela souber lapidar isso, ela passa a ter uma evolução mais rápida. Porque, naturalmente, tem coisas que a gente acredita muito naquilo que a gente acha que tem que ser feito, mas existem pessoas que às vezes já passaram por aquilo ou com mais experiência no mesmo segmento e que já sabem que tal coisa não funciona. Por mais que você esteja cheio de boas iniciativas, eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Mas a pessoa vai lá, pega o copo, tira daqui e coloca aqui. Eu falo para ela assim, eu não estou questionando a sua iniciativa, eu não estou questionando a sua boa ação. Né? Você estava bem intencionado nisso que você fez. Não é uma questão de ser mal intencionado. Mas, de repente, você tirar o copo daqui e colocar aqui sem uma orientação correta para isso, isso pode dar problema. Né? Então, a sua boa intenção pode se transformar num problema. Então, nós temos que ter uma combinação entre boa intenção mais informação. Você precisa ter uma boa intenção em cima da informação que você recebe. Se for só no que você acha que tem que ser, aí a gente pode começar a ter problema.
Uhum. Acho que é bem isso mesmo. E qual que é a melhor forma para inspirar pessoas? O exemplo. Acho que quando você faz as coisas a partir do exemplo, você ganha o direito de poder. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma realidade, né? De poder cobrar as pessoas. A partir do momento que você é um exemplo, que as pessoas não têm o que falar de você, você ganha o direito de cobrar das pessoas. E eu não acredito numa tese de que as pessoas não podem ser cobradas. Eu acho que elas devem ser cobradas. Mas principalmente por pessoas que são exemplo. A partir do momento que você tem uma pessoa, que a pessoa faz com excelência aquilo que ela está tentando te ensinar, você tem que estar na posição de saber que ela vai te cobrar. Porque ela tá puxando o time pelo exemplo. Então ela está dizendo, olha, nós precisamos de 2 copos, mas eu tô aqui com os meus 2 copos. Olha, nós precisamos de 2 pratos, mas eu tô aqui com os meus 2 pratos. Então, quando ela faz pelo exemplo, eu vou trazer, talvez, eu falo muito assim, né, genérico, eu vou trazer para um exemplo real, né? Por exemplo, Uhum. horário, de repente. Então, por exemplo, a pessoa está cobrando o grupo de horário. Se a pessoa que cobra o grupo de horário é uma pessoa que você nunca viu ela dar problema de horário, ela tem todo o direito de cobrar da forma que ela quiser o grupo de horário, porque ela está arrastando pelo exemplo. Aí o grupo não adianta reclamar que ela está sendo muito forte, que ela está batendo muito na tecla de um tema, mas é porque ela é exemplo naquilo. É porque realmente ela não deixa a desejar, ela não dá uma brecha naquilo. Então, o exemplo, ele te empodera a realmente poder orientar e cobrar esse grupo da maneira que precisa. Eu acho que assim, a gente viu ao longo desses anos muitas pessoas fazendo exatamente ao contrário disso, Sim. usando o poder, né, do cargo que ele tinha, do nível que ele tinha naquele determinado lugar, para poder dizer o que as pessoas deveriam fazer, mas essa pessoa mesmo não fazia. Então, acho que quando você fala isso de inspirar, né, eu já imaginava que seria essa a resposta, porque é o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, que, né, Claro. o exemplo ele arrasta, então ele vai ajudar o processo de crescimento em qualquer lugar que você tiver. Agora, existem muitas pessoas, eu acho que tanto na parte empreendedora, quanto na parte do mercado tradicional, onde tem muita gente que se apega pelo cargo ou pelo nível que a pessoa tem e não porque ela sabe fazer ou porque ela faz. E aí, com certeza, isso dá problema no resultado final, da equipe em geral. Tem uma coisa interessante aproveitando isso, que é assim, às vezes as pessoas me perguntam sobre, me dá um conselho para mim poder ser bem-sucedido ou para mim poder crescer na minha carreira, e tal. E tem uma das coisas que poucas pessoas falam, mas que para mim é uma característica muito interessante para as pessoas que querem crescer muito, né? Que eu falo assim, ó, se você se apaixonar por ser cobrado, se você se apaixonar por isso, sabe? Tipo assim, você olhar e falar assim, cara, eu queria ser cobrado todo dia, eu queria que pegassem no meu pé todo dia, eu queria ficar ouvindo todo dia, eu queria alguém me... Sabe? Independente se quem tá fazendo isso é chato ou é legal. O que a pessoa precisa entender é que quando você se apaixona por isso, por ser cobrado, a qualquer pessoa sendo chato ou legal, às vezes ela nem sabe disso, mas ela está fazendo isso. Ela está extraindo o seu melhor. Ela está extraindo o que você pode. E principalmente se você estiver no seu limite e ela continuar te cobrando, ela vai te ensinar que você consegue ir além do seu limite. Só que o que as pessoas fazem? Elas fazem o contrário disso. Elas não querem ser cobradas. A todo momento que você vai falar uma coisa, ela tem uma pré-desculpa pronta, ela tem uma justificativa pronta, e isso faz com que atrapalhe a carreira dela. Isso faz com que o tempo todo, até mesmo quem está tentando ajudar, comece a perder a vontade de ajudar ela. Porque fala, toda hora que eu vou falar alguma coisa, ela tem uma justificativa pronta. E eu digo para a pessoa, até quando você tiver certo, não se justifique. Até quando você tiver certo, não se justifique. Olhe a cobrança, agradeça a cobrança e deixe o certo que você está fazendo aparecer sem você falar. Quando você quer mostrar o certo que você está fazendo, normalmente você vai perder a razão em cima disso. Então, se você está fazendo corretamente, deixa isso aparecer. Não precisa ficar se justificando, não precisa ficar falando, mas continue agradecendo as cobranças o tempo todo. Quando você vira e fala assim, mas nunca, a pessoa nunca está satisfeita. Eu sempre falo o contrário. Você precisa ter muitas pessoas ao seu redor que nunca estão satisfeitas. Eles vão estar te cobrando o tempo todo. Isso vai fazer com que você se torne a sua melhor versão, a sua melhor pessoa, vai exigir mais de você e você vai conseguir ser um melhor profissional. Eu acho que é difícil isso, aí eu me coloco para outro lado, né? Mas quando a gente pensa no resultado, é o melhor jeito mesmo. Então Se a você gente observar, deveria a pensar mais maioria nisso. das pessoas que são fora da curva, elas são pessoas que elas sempre lidaram bem com as cobranças.
São pessoas que elas gostam de ser cobradas, elas querem se desenvolver. A maioria das pessoas que são fora da curva são assim. É que com o passar do tempo, a cobrança sobre essas pessoas diminui. Né? Uhum. Exatamente, porque ela começa a ser tão fora da curva que a cobrança vai ter, mas ainda é pouco. E normalmente, quem tem mais dificuldade é quem fica sendo cobrado mais vezes. Né? Fica sendo cobrado de uma forma até mais intensa. Mas é porque a pessoa não se esforça, ela não gosta. Acho que quanto mais ela não gosta, parece que mais cobrada ela é. É, pode ser. E o que fazer para manter uma equipe motivada? Eu acho que a principal coisa é sempre o líder estar motivado. Né? A motivação da equipe ela está 100% vinculada à motivação do líder. É natural, isso acontece diretamente ou indiretamente. Se o líder é um cara sempre motivado, sempre para frente, independente da situação, ele está focado na solução, ele está focado em caminhar para frente, essa equipe vai ganhando uma essência que a gente chama, né? Que é essa essência de positividade. Então, independente das dificuldades, independente do que está acontecendo, essa equipe está focada nisso, nessa questão de vamos que vai dar certo, vamos estar positivo, vamos buscar a solução. É o líder que comanda isso. A partir do momento quando ele começa a perder isso, ele começa a ver mais dificuldade, mais desafios do que estar animado, a equipe começa a ver a mesma coisa. E a equipe começa a ver tudo que é problema, tudo que é desafio, começa a ser uma equipe negativa, começa a ser uma equipe que põe problema em várias coisas. O que era simples de fazer se torna muito difícil de fazer. Então, o líder ele é sempre o guia, ele é sempre o cara que está na frente e ele é que determina para onde as coisas vão. Equipe motivada tem a ver com líder motivado. Líder desmotivado vai desmotivar a equipe. E se a motivação do líder ela depende de alguma coisa, é uma motivação muito pontual. Essa é uma outra questão que eu falo muito. A sua motivação não pode estar vinculada a alguma coisa, ela precisa ter corpo próprio. O que é corpo próprio? É a pessoa que decide ser motivado. Não está ancorado em alguma coisa. Ele por conta própria, ele é motivado. Ele não está motivado porque ganhou mais. Ele não está motivado porque cresceu na carreira. Ele não está motivado... Não. Ele tem uma motivação própria, independente dos fatores. Quem consegue ter essa motivação própria, independente dos fatores, os desafios não o afetam. Os desafios, eles são apenas desafios, mas eles não influenciam nessa positividade da pessoa. Tá. Eu acho que essa motivação, ela pode estar relacionada também ao que o cara quer conquistar, ao que a pessoa quer ter, aos sonhos, esse tipo de coisa? Normalmente, ao que ele quer ter, aos sonhos e principalmente também ao estilo de vida que ele quer ter. O jeito de se viver. Né? Tem gente que vai ser extremamente positivo e vai sempre pensar dessa maneira e talvez não seja tão sonhador. Mas é porque o estilo de vida que ele quer ter está vinculado a isso. Tipo, eu quero viver bem, quero ser positivo, quero estar feliz e tal. Então, isso ajuda bastante, principalmente quando está trabalhando com pessoas. Tá. E como dar feedbacks, né, negativos, por exemplo, só que sem desmotivar a outra pessoa, sem... Acho que essa é uma das dificuldades das pessoas. Quando eu preciso dar uma bronca, um desafio, ou um feedback, na verdade, difícil, eu vejo que é mais complicado, porque fico com receio do que a outra pessoa vai pensar, ou desmotivar alguma coisa assim. Os feedbacks, na verdade, tem uma lei, eu não sei como poderia dizer, mas tem uma lei universal que diz assim, olha, sempre chame a pessoa no particular, não faça isso na frente das outras pessoas. Ok, no modo geral isso é verdade, no modo geral é a melhor forma. Agora, existem exemplos ou alguns feedbacks que você precisa dar, que se você tiver um tato para fazer isso na frente dos outros, também é importante, porque fica como lição para todo mundo. E quando eu digo um tato, é do tipo assim, eu não estou querendo te expor, eu estou querendo usar de algo que aconteceu para que todo mundo possa entender e não fazer a mesma coisa. Mas numa maioria, você sempre vai chamar a pessoa no particular para estar fazendo isso. Na grande maioria, você vai acabar fazendo isso. Né? Em algumas situações... talvez dê para fazer de uma outra maneira, até mesmo você pode até conversar com a pessoa e dizer, olha, eu preciso só fazer isso para que o grupo possa entender, né? E eu acho que quem eu sempre falo, quem é gente boa e entende isso, não vê maldade nas coisas. Mas enfim, eu acho que você tem que sempre pontuar para a pessoa o que aconteceu, qual era a melhor forma de fazer e quanto ela está predisposta a entender isso. Eu gosto muito de uma frase que eu uso sobre fez sentido para você. É uma coisa que eu pergunto o tempo todo para as pessoas, então eu estou ali falando alguma coisa e digo assim, mas fez sentido para você? E aí, não é só se ela responde que sim ou que não, mas é o jeito que ela responde. Porque em alguns momentos a pessoa pode dizer assim, fez, mas o jeito que ela está me respondendo eu já sei que não fez. Então, é muito interessante, eu uso isso demais. Fez sentido para você o que eu te falei?
Ah, fez. E aí eu digo, talvez não tenha feito. Talvez ela ainda não entendeu, ela vai precisar passar algumas coisas. Mas eu acho que no modo geral é isso. Chama a pessoa, conversa, explica e fica muito atento às respostas que ela vai dando. E você falou essa coisa do, né, você sempre soube fazer isso muito bem, que dar o feedback às vezes na frente das pessoas, mas de uma maneira onde que você não quer constranger a outra pessoa, enfim. Exato. E além disso, mesmo quando você não dá o feedback na frente das pessoas, você sempre foi muito bom em usar esses exemplos, às vezes contando situações, o que aconteceu, sem usar nomes para não expor as pessoas, mas usando os erros das pessoas para poder ensinar, né? Sim. Esse momento que você usa isso, né, seja em um treinamento, em alguma coisa, sem dar nome, é muito importante, né? É muito legal. Eu digo para a pessoa assim, se você tem uma situação, que é uma situação que só você e eu sabemos, e eu vou usar isso para ensinar as pessoas em algum momento, e eu não vou citar nomes, por exemplo, não é uma situação para você se sentir mal, é uma situação para você se sentir bem, no qual sentido? Que você está contribuindo para o grupo. Então, assim, é uma situação que ninguém sabe que é você, mas está contribuindo para o grupo, então é importante você se sentir valorizado. É o contrário do que possa parecer. Fala, pô, ainda bem que um erro meu está servindo de exemplo para contribuir para o grupo. As pessoas não sabem que sou eu, as pessoas não sabem que fui eu, mas que bom que eu estou podendo contribuir, então isso está ajudando. Então eu acho isso muito legal, quando a pessoa entende dessa maneira. Aham. E a gente, é engraçado que vira e mexe quando você vai fazer esse tipo de coisa, às vezes acontece da pessoa dar risada, ou da pessoa tá não sei o quê, e a gente brinca, falando, não dá risada, não, porque daí você vai se Vai entregar, se a gente vai entregar. saber que as pessoas vão saber que é com você. Isso é verdade. É. E qual a maior lição que você aprendeu ao lidar com pessoas de perfis diferentes? Porque ao longo dos anos, o número de perfis de pessoas que você lida é gigantesco. E qual que é a maior lição que você tira disso? Eu acredito que vinculado na minha outra resposta que eu falei dos sonhos, o que para mim fez muito sentido foi entender o que a pessoa estava buscando. Então, da mesma maneira que eu enxerguei uma certa limitação nas pessoas, eu também pude enxergar que se eu entendesse melhor o que ela estava buscando, eu conseguia talvez entregar algo melhor para ela, sem ter essa ruptura de conexão. E isso me ajudou muito. Isso foi muito difícil, não foi uma coisa muito fácil, mas com o tempo eu fui entendendo. E aí eu passei a juntar essas duas informações. Até onde ela consegue sonhar e o que ela está buscando realmente. Aí a gente mistura essas duas coisas e fica mais fácil lidar com essa pessoa. Então, ao longo do tempo, isso foi uma coisa que começou a fazer bastante sentido para mim. Poxa, eu preciso entender o que ela está buscando. Porque querer o melhor para ela e que a gente colocar num papel e que desenhado é muito bom, e a gente fala, é incontestável isso que eu estou colocando para você. Realmente pode até ser. O problema é que na crença dela, na forma com que ela fez para formatar a sua cabeça, não vai conseguir dar visibilidade para isso. Então ela não vai conseguir enxergar isso dessa maneira. É aí onde realmente tem problema e é onde eu fui aprendendo a lidar melhor com isso. Ah, legal. E a gente falou aqui de algumas habilidades, algumas características que as pessoas precisam ter para ser líder e tal. Existem algumas habilidades que a gente ainda não falou e que você acha importante falar? Acho que a habilidade da comunicação, né? A comunicação é algo fundamental. Ela pode ser desenvolvida, isso é óbvio, a comunicação de qualquer pessoa pode ser desenvolvida, só que a comunicação está vinculada a muitas outras coisas. Por isso que às vezes eu digo para a pessoa, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou fazer um curso disso, eu vou fazer um curso daquilo. Eu falo, sensacional. Só tem um grande problema atrás de tudo isso, a sua vida. E aí a pessoa olha para mim e fala, como assim a minha vida? Eu falo, você está lá num curso de oratória, você está lá num curso disso, daquele outro. E sua vida está completamente desequilibrada. Na hora que você for se comunicar, por mais que você queira usar todas as técnicas que te ensinaram, você tem um lado emocional todo bagunçado por vários problemas. Que por mais que você use as técnicas, a sua essência, a sua energia transmite para as pessoas que não está legal as coisas. Então, se comunicar, desenvolver a habilidade da comunicação é muito mais amplo do que simplesmente sentar aqui e saber como falar. Você tem que mexer na vida da pessoa. Precisa ir muito mais além. Precisa saber como está a vida dessa pessoa, como estão os objetivos dela, como está a casa dela, como que está a parte financeira dela, como que ela foi criada, quais são os bloqueios que ela tem, o que ela passou na vida. Para depois a gente falar, agora ela consegue subir aqui, ela consegue olhar para frente e se comunicar bem.
E o que eu vejo é muita gente tentando subir, olhar para frente, se comunicar bem, mas quando ela desce dali, ela tá chorando, porque tá tudo ruim, tá tudo péssimo. E óbvio que isso a gente transmite no nosso olho, isso a gente transmite na nossa essência quando a gente está lá em cima, né? Seja do palco ou em qualquer lugar. Então eu digo para as pessoas, a comunicação é uma habilidade excepcional, mas para as pessoas, na parte da comunicação, buscarem ajustar do modo completo, a questão da vida em si. Não só se comunicar ali, não só falar ali. Ai, legal. Eu falo que assim, acho que da comunicação a gente conversa bastante, né? Porque a gente teve que aprender a lidar com isso, a desenvolver isso ao longo dos anos. Então, realmente acho que é um dos principais princípios, assim. E como, né, quando a pessoa é líder, ela trabalha com muita gente, ela vai identificar muitos talentos. Como identificar os talentos nas pessoas, assim? Perceber o que cada um é bom, como fazer isso? Eu acho que tem a iniciativa que eu falei, né? Você vai percebendo. Mas quando a gente fala de talento, a gente percebe que a pessoa começa a enxergar algo além. Ela não desvirtua o que você pediu para ela fazer, mas ela começa a fazer algumas inserções diretas para você. Então ela está executando o que você pediu para ela executar, mas no meio dessa execução ela busca você e ela começa a falar assim: olha, se você me permitir, ou se você me der licença, eu queria te colocar esse ponto de vista aqui. O que você acha disso? Que eu acabei enxergando além do que a gente está vendo aqui. Você acha que faz sentido isso? Quando você começa a identificar pessoas que têm esse tipo de habilidade, têm esse tipo de visão, aí você começa a ver talentos. Aí você começa a ver pessoas que falam, essa pessoa ela enxerga um pouquinho mais, ela antecipa problemas, ela começa, além de solucionar problemas mais rápido, ela antecipa problemas e ela traz essa visão de futuro para o presente. Eu acho que aí a gente começa a ver um pouquinho do talento das pessoas. É algo que fica muito claro. E também na hora de resolver problema. Tem gente que tem uma habilidade incrível para resolver problema. Aí você já vê que ali tem um talento diferente. Você fala, o problema acontece, essa pessoa ela tem uma habilidade diferenciada para resolver aquele problema. Ela até pode trazer o problema para você, mas ela já traz o problema de uma maneira diferente. Muitas vezes fracionado, muitas vezes com soluções prontas. Então, eu sempre olhei para a habilidade muito mais vinculado a isso. Tá. E quando a gente fala de equipe, né? Quais são as características que são interessantes ter numa equipe em geral? Porque a gente tá falando, na equipe ela tem que ter um líder, ela tem que ter alguém que saiba resolver problemas. Quais outras características que são importantes quando a gente fala em equipe? Eu acho que a predisposição sem esperar algo em troca. Além da lealdade, que foi o que eu já falei muito aqui, mas a predisposição sem esperar nada em troca é o que faz uma equipe aumentar drasticamente o resultado dela. Tá. Quando uma equipe está totalmente vinculada ao que ela vai receber para produzir, ela é uma equipe muito viciada, que a gente chama. Né? Ela está muito tendenciosa, ela está muito viciada. E isso faz com que ela seja tipo... Eu brinco muito aquele cachorrinho, né? Que você pede a pata para ele, ele dá a pata e você dá um biscoito para ele. E aí você tem uma equipe que está viciada. Ela só vai através do biscoito. Quando você tem uma equipe que tem uma predisposição a executar as coisas sem esperar nada em troca, e esse algo em troca pode vir o que tiver que vir, às vezes pode não vir algo em troca, mas ela se sentir bem por ter feito aquilo, aí com certeza você começa a ter uma equipe que produz muito, uma equipe que realmente tem um conceito de força, de união muito diferenciado. Aí o resultado ele muda muito. Não, e faz total sentido, porque, na verdade, quando a gente fala de equipe, quando a gente fala nesse sentido, boa parte das pessoas vinculam o resultado Sim, ao que a pessoa vai ganhar. exato. Então, aí você vê pessoas que estão trabalhando o tempo inteiro tentando achar a parte do reconhecimento, o que dá, o quanto ganhar, enfim, e acho que é só isso daí que vai. Veja que o ideal seria uma pessoa, quando ela chega para trabalhar, né? Ela pergunta, vamos falar num CLT, ela pergunta qual é o salário, tal, tudo isso. O ideal mesmo, seria essa pessoa falar, tudo bem, ok. Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar o primeiro mês. Se você achar que é justo você me pagar o meu salário, você me paga. Se você achar que não foi justo o que eu fiz, que eu não produzi o que eu deveria, você não me paga. Eu queria deixar isso aberto para você. Só que as pessoas elas fazem 100% ao contrário. Elas já querem saber quanto elas vão ganhar, até onde elas podem chegar, qual é o plano de carreira, enfim, e assim vai. E por que eu estou falando que ela deveria de pensar diferente? Para ela equalizar na vida dela, os rendimentos que ela vai ter
vinculado à produção, ao quanto ela pode entregar. Ela diz assim, o que eu vou receber precisa estar justo dentro do que eu produzo. Porque se eu não entrego, não faz sentido eu receber. Não faz sentido, né, para ambas as partes. Então, é um pouco dificultoso isso que eu estou dizendo, perante a tudo que a gente vive hoje em dia, mas seria um caminho muito interessante. E deixaria o outro lado muito confortável, do tipo assim, caramba, eu tô aqui com uma pessoa que está colocando a produção dela à prova do recebimento dela. Quer dizer, ela está dizendo para mim, ó, se eu não entregar, se eu não produzir, eu não quero que você me pague. Se não for satisfatório, eu não quero que você me pague. É um caminho bem interessante que muita gente deveria de seguir. Ah, pela parte de quem vai contratar, acho isso excepcional, seria incrível. Sim, Porque é bem isso, a outra pessoa vai se esforçar muito. claro. Mas eu acho que hoje em dia, por tanto que a gente vê extremamente ao contrário Exato. disso, porque as pessoas elas já querem entrar sabendo quanto ela vai ganhar ou Exato. achando que tipo se tem uma ideia de salário, isso é pouco, ela deveria ganhar mais. Exato. E o quando ela vai ter promoção, quais são os benefícios, é muito oposto, né? Exatamente. É, porque ficou uma visão muito deturbada de que ela, na verdade, olhando dessa maneira, ela consegue gerenciar melhor a carreira dela na vida, né? E isso é uma mentira. Porque o gerenciamento de carreira na vida, ele tem a ver com o que você faz, com o que você recebe. E não com se você tem a oportunidade lá dentro. Essas coisas você vai criando ao longo da vida. O grande problema do ser humano não está em ele não ter a oportunidade onde ele trabalha. Está no que ele faz com o que ele recebe. Então, por exemplo, ele recebe um salário, ele recebe um prêmio, ele recebe um bônus, ele recebe uma folga. A questão que eu falo para a pessoa é o que você faz com isso. É o que vai determinar a tua carreira. Não é o se lá dentro você vai ter a oportunidade. É muito sobre o que você recebe. E aí, eu acho que esse é o grande problema. As pessoas não conseguem entender dessa maneira. Por isso que vamos trazer um pouco para o lado financeiro. A gente usa a mesma analogia, né? Então, dependendo quanto eu ganhar, vai depender o tanto que eu vou ser bem sucedido. Não é verdade. Você vai ser bem sucedido dependendo do que você fizer com o que você ganhar, independente da quantidade. Mas tem gente que leva a vida toda para tentar entender isso, não entende, e na carreira é igualzinho. Eu falo para a pessoa, você pode ganhar muito pouco, mas se o seu gerenciamento é excelente, provavelmente as boas oportunidades vão aparecer para você. E ao contrário é verdade. Se você não tem uma administração boa, se você não administra o que você recebe, você nunca vai conseguir ter boas oportunidades. E aí, até aproveitando esse gancho, você acha que é diferente lidar com pessoas, né? Até em relação a tudo isso que a gente acabou de falar agora. Nos dias de hoje, é diferente do que era 20, 30 anos atrás? Eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza que sim. Exatamente porque a criação das pessoas eram diferentes. Então, nós tínhamos aí, há 20, 30 anos atrás, pessoas que estavam muito mais preocupadas, né, em realmente entregar o seu melhor e trabalhar muito forte, independente de qualquer coisa, preocupadas com o que saía da boca delas, que é a palavra. Então, se eu der a minha palavra, eu não preciso de papel. Então, isso era muito forte antigamente. E pessoas que tinham muito mais paciência, acreditavam no resultado ao longo da vida. E poderia aqui citar mais um monte de coisas. E hoje nós temos pessoas que estão contrárias a isso. Então, elas não estão mais preocupadas a médio e longo prazo, elas não têm mais paciência, elas não têm mais palavra, elas mudaram completamente todos os conceitos. Elas não estão mais preocupadas em trabalhar, elas estão preocupadas se elas vão ter uma vida boa para postar na rede social. Então mudou os conceitos, mudou os valores. E aí a gente começa a ter problema de mão de obra. Né? Porque quando você muda os conceitos e muda os valores, você começa a ter problema na mão de obra. E é exatamente o que acontece hoje em dia. E é por isso que hoje o empreendedor ele tem dificuldade na contratação da mão de obra. E essa geração de pessoas que vem pensando dessa maneira, a médio e longo prazo vai pagar um preço muito caro por isso. Porque hoje as pessoas começam a olhar e dizer assim, mas fulano isso, aquele outro isso, o outro conseguiu, o outro não sei o quê. Para a gente que está na meia-idade, o que a gente pensa é o seguinte, o que vocês estão enxergando hoje é muito fútil. É muito pequeno, é muito pouco e é muito cedo. Né? Porque para a gente ver o resultado disso acontecer, seja um resultado ruim, leva tempo. Não é 5 anos, 10 anos. Mas às vezes o que eu falo para essas pessoas eu queria gravar o que você está falando agora e daqui 30 anos eu voltar.
Então, eu gravar o que você está dizendo agora. Tendência, é assim, vai ser assim. E daqui 30 anos eu mostrar para você o que você falou agora. Só que eu já sei que daqui 30 anos, quando eu mostrar essa mesma fala para essa pessoa, ela vai dizer, é que isso, se fosse isso, se fosse aquilo. Então, a falta de maturidade, a falta de experiência, a falta de bom senso, a falta de tanta coisa hoje em dia faz com que o jovem ele olhe e ache que a vida é isso. E acha que vai ser assim agora. Mas os próximos 20, 30, 40 anos vão mostrar que realmente as coisas vão ser muito diferentes disso. E que nós vamos ter que voltar. Nós vamos ter que voltar nos conceitos. Porque se você não voltar a ter o cara que quer trabalhar muito, se você não voltar a ter o cara que quer se dedicar muito, se você não voltar a ter o cara que vai ter palavra naquilo que fala, se você não voltar a ter isso, você não consegue equalizar as coisas. Porque muitos hoje desfrutam do que outros fizeram. Eu vejo muito jovem que diz assim, não, eu saí do zero. Eu falo, você não saiu do zero. Você não saiu do zero. Você pode ter nascido muito simples hoje em dia, mas você não saiu do zero. Você está desfrutando de coisas que gente saiu de menos 200, menos 300. Então, não é porque você saiu do simples que você está saindo do zero. Às vezes, você saiu de algo que estava muito negativo. Então, eles estão desfrutando de algo de alguém que fez e não do que eles fazem. Mas essa conta chega. Mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar. É o lance das gerações, né? Um constrói, outro destrói, um constrói, outro destrói e assim vai. E é o processo que a gente está vivenciando hoje em dia. Eu vejo as pessoas falando, se perdeu um emprego ou se não está dando tanto valor, enfim, a pessoa fala assim, tudo bem, se eu sair, tá tudo certo, eu sou jovem ainda, eu ainda tenho muita coisa pela frente. Ela usa esse termo. Eu ouvi isso algumas vezes, eu falo, eu sou jovem ainda, tal. E antigamente era aquela ideia de você entrar numa empresa e você fazer carreira nessa empresa, né? De você trabalhar ali. E o medo de ser mandado embora, o medo de ficar desempregado antigamente era gigantesco. Exato. Que hoje, né? Hoje em dia as pessoas não têm exatamente porque ela tem um respaldo. Então ela pode... Porque assim, é muito simples. Antigamente você pegava a carteira profissional e quando você tinha ali 2, 3 registros, a primeira coisa que você ia ser questionado era por que você estava trocando. Isso é fato. Antes de você falar da sua competência, antes de você falar de qualquer coisa, era a primeira coisa. Por que você já passou por 3 lugares? E eu vou dizer assim, não era falado isso, mas era como se fosse assim. Por que você dá problema onde você passa? Não, eu não dou problema. Dá. Você já está no 3º lugar. Por que você dá problema? Quem não dá problema não sai do primeiro. Por que você não... Por quê? Né? E aí o que aconteceu? Com o tempo, hoje, por exemplo, o cara tem 10 registros e mudou. Ele acha que isso é experiência. Eu fui adquirindo experiência, eu fui mudando de lugar, eu fui adquirindo mais... E não é uma verdade. É porque ele dá problema. É porque ele não consegue ser eficiente naquele lugar que ele está. E ele passa 2, 3 meses, ele entra todo motivado. E aí passa 2, 3 meses, ele fala, esse lugar não me serve mais, esse lugar não me valoriza. Né? E eu digo assim para as pessoas, você acha mesmo que os seus avós, quando trabalharam numa empresa lá atrás, também não tiveram que romper tudo isso dentro de uma empresa? Eles passaram por períodos que eles também achavam que não estavam sendo valorizados, que eles também achavam que não estava legal, mas a resiliência deles fez com que eles se tornassem pessoas melhores, com que eles crescessem sim de uma maneira real nesse trabalho deles e se tornassem muito profissionais e bem eficientes naquilo que fazem. E é por isso que essas pessoas tinham carreiras maravilhosas. Mas hoje os valores estão invertidos. E isso começa a dar problema. Porque você não tem o cara que é muito bom naquilo que faz. Uma pessoa que muda muito, não tem como ela ser boa. É impossível ela ser boa no que faz. Porque cada hora ela está num lugar. E cada lugar tem o seu jeito. E até você se adaptar, que a maioria sai depois que se adapta, assim, nem deu tempo de se adaptar praticamente, né? A pessoa está ali e já trocou. É muito difícil. É muito difícil. Antigamente você via essa ideia, né, da pessoa, a pessoa ela vai crescendo dentro da empresa, ela vai aprendendo todos os níveis, ela vai conhecendo de tudo um pouco, então ela saía dali, se ela por algum motivo saísse, com uma bagagem grande, com muita informação de muita coisa. E é bem isso, hoje a pessoa sabe fazer aquele quadradinho e acabou, e aí, mas cada lugar vai ser de um jeito, então ela vai ter situações diferentes, bem complicado. E você acha que, na verdade... até um pouquinho do que a gente falou agora. É o mercado de trabalho que está fazendo isso com as pessoas, que está deixando tá mais difícil para essas pessoas se desenvolverem, ou é ao contrário? Porque hoje a minha visão é que são essas pessoas que estão deixando o mercado de trabalho cada vez mais complicado. O mercado de trabalho está aceitando, mas para mim é isso, ou é ao contrário? Eu acho que é uma via de mão dupla. Os dois geram problemas.
O mercado de trabalho parou de exigir o que se exigia antigamente e quem chega também está exigindo diferente do que era antigamente. Então, é uma via de mão dupla. Né? Você tem aí um mercado que, de repente, trocou valores e que hoje já não preza as mesmas coisas de antigamente, porque também está sendo comandado por pessoas que não prezam isso. Então, quando você muda o comando, você muda a geração, você muda o que está sendo pedido, né? E aí, automaticamente, essas pessoas que chegam começam a ver isso. Então, por exemplo, o mercado se corrompeu num certo momento com a questão do home office, por exemplo. Que eu respeito todas as opiniões, mas isso para mim não existe. Né? Não existe home office. Ou você trabalha dentro de um local, ou não faz sentido nenhum. Mas, enfim, respeito a opinião de todos. Mas o mercado se iludiu. O que aconteceu? Vai vendo ao longo dos anos, teve até pandemia no meio de tudo isso, que não se rende, não é produtivo, não é assim que funciona. Né? E você vê que muitos estão dando problema agora. Então, vai voltando, né? Empresas aí... Eu vi, acho que semana passada foi da Embraer, que já vai trazer todo mundo de volta, a galera que estava no home office. Então, o que acontece? Aí o cara chega, ele começa a falar do home office. Mas porque o mercado disse que existia isso. Então, o mercado errou em dizer que existe isso. Aí o cara que chega para pedir, ele chega pedindo porque daí o mercado tem isso. Então, é uma via de mão dupla. Eu olhando de fora, né, porque a gente trabalha numa outra segmentação, eu olhando de fora, eu falo, cara, essa conta nunca vai fechar. Porque os dois estão errados. Um que não deveria de arriscar isso. E o outro que acostumou com uma coisa que não deveria de ter, e agora ele vai cobrar. E quando esse quer voltar atrás, aí começa a dar o problema. Aí é onde as coisas não dão mais certo. É bem complicado isso. Sim. A gente vai conversando com pessoas que são, né, que são do CLT, por exemplo, e várias histórias que eu vou ouvindo. Então, tipo, recentemente teve uma história, então a pessoa era a chefe, né, e aí essa chefe tinha um linguajar complicado, falava-se muita besteira, de um jeito muito despojado, vamos pensar assim, na hora de falar. Então, você querendo ou não, você está abrindo mão de muita coisa, da postura, Claro. né, de você estar ali, de ser firme. A pessoa até comentou, tipo, ela ia de qualquer jeito, ela ia de moletom e chinelo para trabalhar. E aí você fala, como é que você quer, né? E não tem como não dizer isso. É diferente você ouvir orientação de uma pessoa que está de moletom e chinelo do que você ouvir orientação de uma pessoa que está de terno. Claro. Não tem como as pessoas dizerem que... Mas no mundo de hoje fica essas... Claro. Essas coisas. Para mim, eu tenho conceitos bem diferentes. Então, para mim, essa questão até do trabalho... E eu já digo para as pessoas, né? Eu não vejo com bons olhos essa questão da vestimenta do jeito que se trata hoje em dia. Eu acredito sim que as pessoas elas precisam ser como sempre foi. Trabalho é uma coisa, lazer é outra. Então, você está trabalhando, você precisa pôr uma roupa de trabalho. Você está no seu lazer, você está no seu lazer e ponto final. Mas foi se perdendo, foi se permitindo, né? Então, poxa, lógico, não é todo mundo que vai trabalhar com uma roupa social, porque tem segmentos que não é roupa social. Mas o que eu estou dizendo é, cada segmento, ele precisa ter a sua vestimenta ali. E tem que ser respeitado isso. Né? Então, eu acredito muito assim, olha, tirando trabalhos onde você talvez seja um pouco mais braçal, coisas um pouco mais assim, que não tem como a pessoa estar tão alinhada, o restante, para mim, as pessoas precisam estar alinhadas. É o mínimo, até por respeito às outras pessoas que estão ali, até por uma questão de elegância, de confiabilidade, de credibilidade, de tudo isso. Mas, é como eu falo, né? O mercado abre as brechas, depois ele colhe os frutos disso. Então, o próprio mercado foi abrindo as brechas. O próprio mercado foi trazendo para as pessoas a oportunidade delas poderem ser diferentes, né? E alguns conceitos que deram certo para alguns, mas que não dão certo para a maioria, mas a maioria acaba tentando o que deu certo para esses alguns. E vira essa guerra dentro do mercado. E aí, automaticamente, a hora que você vê, acaba virando uma escola de samba só ali, uma coisa, né, totalmente ruim, muito chato e visualmente não agradável. Pois é. Mas o ruim de tudo isso também é que quando as pessoas olham, né, para isso que a gente está falando, a questão da vestimenta, a questão da postura, né, de trabalhar no lugar e não home office, tudo isso, são conceitos. Só que assim, tem muita gente que quer dizer que quer trabalhar no home office, mais despojado, enfim, mas a pessoa não produz da maneira que deveria produzir para poder cravar isso e dizer ok. E internamente ela critica muita coisa.
Com certeza. Porque eu vejo no dia a dia assim, é bem isso. Tem uma hipocrisia nesse sentido, né? Exatamente. Assim, até que prove ao contrário, e eu não consigo ver que uma pessoa consiga produzir mais do que está na empresa. Então, para mim, isso é muito claro. Eu já vi várias pessoas, não, eu produzo porque os números mostram, tal, não sei o quê. No modo geral, porque para mim não é só o número, não é só o que ele entrega. Tem outras coisas além do que ele entrega. Então, no modo geral, eu sempre digo, você não vai entregar tudo que você pode. Eu vendi mais estando no home office. Você vendeu mais, mas no modo geral você perdeu. Você não entregou tudo que a empresa precisaria se você estivesse lá presente. Então, não é só o número. Existem outras questões que a pessoa precisa ser avaliada. Sim, legal. E como que você faz para lidar com medo de falhar? Então, não sei se você teve medo de falhar na sua vida, mas o que você pode dizer para as pessoas que têm esse medo? Na verdade, a questão da falha, ela vai existir para todo mundo. E medo de falhar, todo mundo tem. Isso é óbvio. Você é profissional na sua área, você tem medo de falhar, de acontecer alguma coisa. E a falha, ela vai existir. O que tem que se trabalhar dentro da nossa cabeça é que seja o menor possível, que seja a falha menor possível. Se você ficar mais atento, se você procurar se corrigir, se você procurar evoluir, as grandes falhas você vai pegar com antecedência. E elas não vão te pegar de surpresa. Mas as pequenas, elas acabam acontecendo às vezes. É saber lidar melhor com isso. É entender, poxa, tudo bem, hoje eu falhei. Mas se eu reconheço a minha falha e rapidamente eu tomo providência sobre ela, eu tenho menos medo de falhar. Por quê? Tudo bem, eu derrubei isso, mas eu já arrumei. Eu já sei como arrumar. Então a informação, a preparação, você estando mais preparado, você sente menos medo da falha. Porque você fala assim, olha, se acontecer, caso venha acontecer, eu também estou preparado para ajustar o mais rápido possível. Então, claro, eu sempre também tive essa questão, mas eu pensava, tudo bem, se eu falhei, eu tenho que estar preparado para corrigir isso. Então, eu tenho informação para isso, tenho capacidade para isso, eu estou treinado para isso, para se eu falhar eu consiga reverter isso da melhor maneira possível? Se sim, você passa ao longo do tempo a ter menos medo. Então, quer dizer, a preparação, sabendo o que precisa ser feito, traz a tranquilidade para você não ter medo de falhar. E aí, quando vem as possíveis falhas, você já sabe o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, corrige e vida que segue. Tá. Você consegue dar algum exemplo do que aconteceu com você, de alguma situação que aconteceu com você, que você falhou e você teve esse pensamento diferente? Eu acho que trabalhando muito como líder, em alguns momentos você acaba falhando em alguma comunicação. E quando você está melhor preparado, você identifica essa falha e você rapidamente já a corrige. Então, você rapidamente corrige a falha diante de todo mundo ali. Pode ser pedindo desculpa, pode ser exemplificando o que aconteceu, o porquê que você acabou fazendo daquela maneira. Então, isso mostra uma pessoa muito mais preparada, até mesmo para a falha, e com muito menos medo de falhar. Então, eu acho que esse é um exemplo real. Tipo, eu vou tomando decisões, mas caso aconteça alguma coisa em algum momento, eu tenho que ser a pessoa mais rápida, né? Logo de cara pedir desculpa, dizer assim, olha, a falha foi minha aqui, não deveria ter sido dessa maneira, vamos fazer de outra maneira aqui para a gente corrigir isso o mais rápido possível. Então, eu acho que isso, para mim, é um fator bem interessante aí dentro do que a gente trabalha, que fez com que diminuísse o medo pela preparação. E acho que você também vai se transformando num ser humano melhor. A partir do momento que você entende isso, você se transforma num ser humano melhor. Um ser humano mais capacitado, um ser humano mais alinhado, um ser humano mais humilde, um ser humano que humaniza um pouco mais as coisas e que não tenha tanto medo dessa falha. Né? Tipo, olha, ela pode acontecer, mas eu estou preparado para ela. Eu acho que a gente precisa caminhar nessa direção para as coisas funcionarem melhor. Não, isso você realmente sempre fez, essa questão de você, né, se você assumir o que eventualmente você errou e se você pedir desculpas, você sempre fez isso. E eu acho que isso entra no que a gente falou lá do exemplo, né, do líder da parte de exemplo. Porque a partir do momento que você faz isso, você mostra para sua equipe que ela também precisa agir da mesma maneira. Então, olha, tudo bem falhar, mas, né, corra atrás do prejuízo, assuma o seu erro e tente não falhar de novo, né? Então, acho que isso é... Com certeza. Acho que quando a gente trabalha com pessoas, que a gente tem uma equipe, essa comunicação para que a gente possa lidar melhor com os desafios, ela tem que estar muito alinhada. Tem pessoas dentro da equipe que elas vão te dar mais espaço, elas vão te dar mais tranquilidade, elas vão te dar mais abertura. Você sabe que ali você pode ir um pouco mais.
Tem pessoas que você não sente tanto essa segurança de você poder ir mais a fundo. Então, liderar pessoas, eu falo que é um dos maiores desafios que o ser humano enfrenta, né? Porque você mexer com pessoas, você está mexendo com efeito emocional a todo momento, né? É racional, mas é emocional. Então, a pessoa é uma pessoa racional no sentido, né, a gente fala do animal irracional para o ser humano. É uma pessoa racional, mas a gente está lidando com sentimentos o tempo todo, de forma emocional. Então, não é fácil, porque a cada dia essas pessoas estão diferentes. A cada dia que uma pessoa dorme e acorda, ela tem sensações diferentes. E ela vem para o seu trabalho de maneira diferente. E o líder, ele é um cara que, quando ele consegue fazer essa leitura, de ler um pouco as pessoas sobre isso, ele lida melhor com a situação. Ele consegue entender como que João chegou hoje, como que Maria chegou hoje, como que Patrícia está pensando no dia de hoje. E, principalmente, exercitar muito a memória. Porque a partir do momento que você tem uma boa memória, que é lembrar do que aconteceu antes com todas essas pessoas, fica mais fácil você atuar no hoje. Porque você lembra de coisas que aconteceram, lembra de reações que as pessoas tiveram e começa a pensar muito no que você vai fazer. Poxa, sei lá, uma semana atrás aconteceu esse episódio, eu tentei entrar na informação por aqui, não deu certo. Então, o que eu faço? Eu não vou mais por aqui. Eu tento ir por uma outra porta para tentar um resultado diferente. Então, o líder tem que estar atento com isso, com leitura de comportamento, com leitura de sentimento e principalmente com o seu próprio sentimento e os seus próprios comportamentos. E tentar equalizar isso com quem está na frente dele. Porque às vezes não é só ler da pessoa, mas é saber como você tá. Tem dias que a gente vai chegar de forma incrível para trabalhar. Tem dias que a gente vai chegar que a gente não vai estar bem. E principalmente o dia que você não está bem, é o dia que você mais vai ter que exercitar a comunicação com as pessoas. Porque parte-se do princípio que você não está bem. E ali você vai ter que saber que hora, o que, como com essas pessoas. Porque no dia que você está bem é mais fácil. Você está bem, as coisas acontecem, flui tudo lindo e maravilhoso, mas a gente cresce no dia que a gente não está bem. No dia que está bem, eu falo que é empurrar bêbado na ladeira. É muito fácil, as coisas caminham muito fácil. Mas o dia que você não está bem é o seu dia de desafio, onde mais você vai ter que se superar. Exato. E eu acho que você tem um belo exemplo, né, que está na sua mão, inclusive agora, que é a questão do seu livro, que no livro você consegue mostrar muitas situações, você como líder ajudando as pessoas, né, o seu exemplo, a sua vivência nesse sentido, e como também no seu caminhar, o quanto as pessoas, né, outros líderes fizeram com você, ou te ensinaram, enfim. Então tem muito conhecimento para as pessoas no seu livro também sobre isso. Exatamente. Eu acho que o livro, né, a autobiografia, ela conta todas as passagens da vida. E ela mostra exatamente nessas passagens o que você está dizendo. Mostra como eu lidei, com o que eu recebi, com o que eu tive que fazer, de que forma, como, né? Então é bem legal. O pessoal que comprar o seu exemplar e efetuar a leitura vai poder ter esses benefícios, pode ter certeza. Com certeza. Eu queria te agradecer, nós estamos chegando ao final de mais uma gravação, de mais um episódio, te agradecer pelas perguntas, por estar aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo e que a gente possa muito em breve aí, tá? Mais uma vez aqui se reunindo para responder mais perguntas. Exato, espero que o pessoal tenha gostado. Gostei muito da nossa troca, enfim, é um assunto bem bacana que acho que vai ajudar muita gente. Obrigada. Legal. É isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio, mais uma gravação. Mais uma vez eu reforço, está aqui Tudo ou Nada para a Liberdade, que é a minha autobiografia, contando a minha história desde criança, né? Fui eu mesmo que escrevi, todas as passagens que estão aqui, fui eu mesmo que coloquei no livro. O sucesso nasce na decisão e cresce na coerência. É uma frase que eu uso na capa do livro. Você pode entrar no nosso site www.wiltonmingotti.com e comprar o seu exemplar, vai chegar autografado aí na sua casa para você efetuar a leitura. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa acompanhar todos os vídeos. Estamos chegando ao final de mais uma gravação e hoje nós falamos aqui sobre liderança. Então, para você que trabalha com pessoas, que gosta, né, de adquirir informação sobre liderança, espero que esse episódio te ajude e você pode encaminhar o link também para diversas pessoas para que elas possam assistir e também deixar aí os seus comentários, as suas reflexões. Valeu, galera! Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Até mais!